O dia começava cedo na rua estreita onde ficava o pequeno centro de apoio a idosos e pessoas com deficiência. A luz da manhã batia nos prédios antigos, e alguns vizinhos já reconheciam a figura da cuidadora empurrando uma cadeira de rodas logo cedo. Ela era uma mulher de meia idade, postura cansada, mas olhar atento. Usava sempre o mesmo uniforme simples, calça escura, camiseta clara e um casaco leve, além de sapatos confortáveis para aguentar o dia inteiro em pé. Naquela rotina, levava um senhor para tomar sol na calçada, ajudava outra senhora a fazer pequenas caminhadas e organizava remédios com a precisão de quem sabe que um erro muda tudo. O trabalho era pesado, mas ninguém via, porque quase tudo acontecia em silêncio, atrás de portas comuns. Entre uma tarefa e outra, a cuidadora carregava sacolas de supermercado, bolsas com fraldas, caixas com medicações e até cadeiras dobráveis. Ela se movia devagar, com cuidado, para não balançar demais a cadeira de rodas que empurrava. Enquanto muitos começavam o dia com café em padaria e celular na mão, ela começava com exames médicos, consultas, receitas, fichas, pressão arterial e glicemia. Era responsável por uma pequena casa onde viviam 4 idosos e um rapaz com deficiência intelectual leve. A casa era simples, mas impecável. Cada morador tinha sua rotina, seu horário de banho, sua dieta específica, seus limites físicos e suas manias, e a cuidadora conhecia todas de memória. Pouca gente sabia que, além de tudo aquilo, ela ainda cuidava da própria mãe acamada em casa, depois do expediente. A vida inteira girava ao redor de cuidar de outros, enquanto quase ninguém cuidava dela. Do outro lado da mesma rua, havia um condomínio de luxo recém-inaugurado. Carros caros entravam e saíam com frequência, e o movimento de jovens bem vestidos aumentava no fim da tarde. Um grupo em especial chamava a atenção na vizinhança. Eram 4 rapazes que viviam em festas, chegavam rindo alto, trazendo caixas de bebida, som ligado e zero preocupação com quem morava ao redor. Para eles, aquela rua era apenas passagem entre a garagem e a balada. A casa de cuidados ao lado do condomínio era só um detalhe feio na paisagem que acreditavam dominar. A cuidadora já tinha cruzado com eles inúmeras vezes. Sempre empurrando alguma cadeira, carregando sacolas, equilibrando guarda-chuvas, desviando de passos apressados que nunca cediam espaço. Havia uma constante diferença de mundos naquela calçada. De um lado, pessoas em silêncio lutando por dignidade, do outro, gente barulhenta exibindo excessos como se fosse conquista. Numa tarde de calor, a cuidadora saiu com 2 idosos para tomar ar. Empurrava uma cadeira de rodas com uma das mãos, e na outra, carregava um balde com água e panos para limpar a área da frente da casa, que recebia muita poeira da rua. Ela deixou o balde encostado no portão, junto da mangueira enrolada, e ajudou os idosos a se sentarem em cadeiras na sombra. Depois, começou a esfregar o chão, limpando as marcas de terra e óleo que vinham dos carros e do movimento intenso. Os rapazes do condomínio, voltando de uma tarde na academia, passaram pela calçada, suados, rindo, com fones pendurados no pescoço e garrafas de whey isotônico na mão. Um deles, entediado, percebeu o balde cheio de água. Eles nunca levaram a sério quem trabalhava naquele trecho da rua. Acreditavam que todos ali existiam apenas como fundo de cenário para a própria vida. O balde chamou a atenção como oportunidade de brincadeira. Eles se aproximaram, observaram a cuidadora de costas, ajoelhada, limpando o chão com movimentos lentos. Um deles empurrou com o pé o balde um pouco para o lado, testando o peso. Percebeu que estava cheio, pesado, com espuma no topo. A ideia surgiu na cabeça daquele grupo com a rapidez cruel de quem está acostumado a rir da dor alheia. Nenhum deles pensou em idade, trabalho, responsabilidade ou respeito. Enquanto a cuidadora se inclinava ainda mais para esfregar uma mancha difícil no piso, um dos rapazes agarrou o balde com as 2 mãos. Os outros recuaram um passo, já antecipando a cena que achavam divertida. Em poucos segundos, o corpo da cuidadora ficou na mira daquela covardia. Ela não viu nada se aproximando, apenas sentiu o peso repentino das horas de trabalho nas costas. O balde inteiro foi derramado de uma vez sobre sua cabeça. A água fria, misturada com sabão e sujeira, caiu como uma chuva grossa e pesada. O impacto fez seu corpo estremecer. Os cabelos ficaram encharcados, o uniforme grudou na pele, a água escorreu pela nuca, pelas costas, pelas pernas e pelo chão que ela acabava de limpar. Os idosos na calçada se assustaram, tentando se levantar, mas sem conseguir. A cuidadora apoiou uma mão no piso molhado para não escorregar completamente.
Os rapazes explodiram em risadas altas. Apontavam, se inclinavam para trás, batiam palmas, como se tivessem acabado de assistir a um vídeo engraçado na internet. Alguns vizinhos à distância ouviram o barulho e olharam pelas janelas. Enxergaram apenas o final da cena, uma mulher encharcada tentando se recompor, um balde caído, e um grupo de jovens rindo enquanto seguia caminhando. A cuidadora respirou fundo, engoliu o gosto de sabão que havia respingado perto da boca. Sentiu o peso de uma mistura antiga de cansaço, humilhação e impotência. Ainda assim, a primeira atitude não foi olhar para os agressores. Ela olhou para os idosos, preocupada se algum tinha se assustado demais, se a pressão podia subir, se alguém poderia passar mal. Com calma, secou o rosto com a manga, levantou-se devagar e se aproximou deles, verificando se estavam bem. A água pingava do cabelo para o chão, formando pequenos lagos em volta dos pés. Quando garantiu que ninguém ali corria risco imediato, voltou para a porta da casa, pegou panos secos e começou a recolher a bagunça. Reergueu o balde, enrolou a mangueira, passou o pano novamente, agora mais por disciplina emocional do que por necessidade. Não houve grito, não houve cena, não houve vingança imediata. Houve apenas a escolha silenciosa de continuar fazendo o que precisava ser feito. Depois que tudo se acalmou, ela entrou na casa de cuidados, trocou o uniforme por outro que mantinha guardado para emergências. Amarrou o cabelo para diminuir o desconforto e retomou a rotina como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dela algo pesava. Não era só a água fria, era a sensação de invisibilidade absoluta. Ninguém naquele condomínio fazia ideia de quem aquela mulher realmente era. Não sabiam das madrugadas em claro medindo febre, das corridas ao hospital, dos tombos evitados por segundos. Não sabiam que ela mesma já tinha sido técnica de enfermagem em um hospital grande. Perderá o emprego depois de uma reestruturação que cortou quem tinha mais idade. Com dificuldade de se recolocar, começou a cuidar de idosos de forma particular, uma casa por vez. Com o tempo, juntou tudo em um pequeno espaço coletivo onde oferecia cuidado o dia inteiro, quase sem folga. Era responsável por controlar dezenas de horários de remédio, dietas específicas e consultas. Sabia o nome de cada médico, cada alergia, cada limitação de cada morador. No fim da tarde daquele mesmo dia, a cuidadora ainda pensava no balde de água quando o portão do condomínio ao lado se abriu em movimento acelerado. Um carro de luxo saiu quase derrapando, buzinando de forma nervosa. Logo em seguida, um adolescente saiu correndo pela calçada, segurando o celular, com expressão de desespero. Era um dos rapazes do grupo de valentões, mas agora a postura era completamente diferente. Dentro do condomínio, algo estava errado. Moradores gritavam, funcionários corriam, o porteiro olhava de um lado para outro sem saber como ajudar. A cuidadora, acostumada a reconhecer urgências à distância, percebeu instintivamente que se tratava de algum problema de saúde. O tipo de desespero nos olhos do rapaz não era de quem perdeu um objeto, mas de quem tem medo de perder alguém. Segundos depois, o portão se abriu novamente, e uma mulher mais velha apareceu carregando uma criança pequena no colo. O corpo da criança parecia mole, a cabeça caída, a boca entreaberta. A cuidadora deixou tudo o que estava fazendo e atravessou a calçada. O olhar treinado identificou rapidamente uma possível crise alérgica ou respiratória severa. Enquanto muitos gritavam, se desesperavam e pegavam o celular para filmar ou ligar sem saber explicar, ela já avaliava a respiração, coloração da pele, pulsação. A calma que faltava aos outros sobrava nela. Ela pediu espaço com gestos firmes, indicando com as mãos que precisava de ar e acesso à criança. Fez manobras simples para abrir vias aéreas, posicionou melhor o corpo pequeno, verificou sinais de reação. Detectando que o quadro podia evoluir muito rápido, começou a fazer compressões torácicas leves e ventilação de suporte com recursos improvisados. Chamou com a mão alguém para buscar a bombinha de remédio que a mãe mencionava de forma confusa. A cena virou o oposto exato do que havia acontecido mais cedo. Na mesma calçada onde haviam derramado água de balde sobre ela, agora todos dependiam de sua experiência. O adolescente desesperado se aproximou mais, e a cuidadora reconheceu imediatamente o rosto. Era o mesmo rapaz que havia rido poucas horas antes do banho forçado que ela levou. Naquele instante, porém, ele não era valentão, nem milionário, nem dono do espaço. Era apenas um filho em pânico diante da possibilidade de perder a irmã mais nova. A cuidadora não perdeu tempo com lembranças nem ressentimentos.
Continuou as manobras, mediu o tempo mentalmente, estimulou a respiração da criança com toda a técnica acumulada em anos de hospital e casas de repouso. Alguns segundos pareceram eternos, mas a reação começou a aparecer. A criança fez um movimento involuntário, tossiu fraco, tentou puxar ar com mais força. Ela orientou a mãe a manter a cabeça da menina em posição adequada, indicou que a ambulância fosse chamada de forma objetiva, com endereço completo e descrição precisa do quadro. Enquanto isso, permaneceu ao lado, monitorando os sinais. Quando o veículo de emergência finalmente chegou, a equipe encontrou uma situação já parcialmente controlada. A cuidadora repassou informações técnicas com clareza, como quem nunca deixou de ser profissional de saúde. Os socorristas reconheceram em segundos que alguém ali sabia o que estava fazendo. Receberam a criança, estabilizaram o quadro e a levaram para o hospital, com a mãe e o irmão juntos. O portão do condomínio, antissímbolo de separação, agora parecia pequeno diante da vergonha coletiva. Todos sabiam que, sem a intervenção rápida daquela mulher, o desfecho poderia ter sido trágico. Depois que a ambulância partiu, o silêncio tomou conta da rua por alguns instantes. Os vizinhos olhavam para a cuidadora com uma mistura de alívio e admiração. Ela, no entanto, apenas respirou fundo e voltou devagar para a frente da casa de cuidados. Pegou novamente o balde, agora vazio, e começou a enchê-lo para lavar o que restava no piso, como se o dia continuasse igual. Mais tarde, no mesmo dia, vídeos começaram a circular em grupos de moradores e redes sociais locais. Primeiro, alguém havia filmado a cena do balde de água mais cedo, rindo, como se fosse algo engraçado. Pouco depois, outro vídeo apareceu, mostrando a cuidadora salvando a criança. As duas cenas, colocadas lado a lado, contavam uma história completamente diferente daquela que o grupo de valentões queria exibir. Comentários surgiram em tom de indignação. Moradores do condomínio questionavam como alguém pôde tratar com tanta crueldade a pessoa que, horas depois, salvou a vida de um dos seus. A imagem dos rapazes, antes associada a diversão e luxo, agora vinha acompanhada de palavras como irresponsabilidade, imaturidade e covardia. Alguns familiares deles, ao verem o vídeo, encararam pela primeira vez a realidade do comportamento dos próprios filhos. A cuidadora continuou a trabalhar nos dias seguintes, sem mudar a rotina. Mas a forma como as pessoas a viam mudou profundamente. Vizinhos que mal cumprimentavam agora ofereciam ajuda com compras, transporte para exames, consertos na casa. Uma pequena rede de apoio começou a se formar ao redor dela e dos idosos. O adolescente cuja irmã quase morreu voltou à casa de cuidados alguns dias depois, acompanhado dos outros. Eles levaram caixas com produtos de limpeza, alimentos e alguns equipamentos simples para facilitar o trabalho. A cuidadora recebeu tudo com serenidade, sem gestos dramáticos. Não precisava de adoração, apenas de respeito. Com o tempo, o grupo passou a ajudar em pequenas coisas, empurrando cadeiras de rodas em dias de consulta, carregando sacolas mais pesadas, pintando o portão que já estava descascando. Descobriram, na prática, que servir é bem diferente de humilhar. A rua, antes palco de contraste entre ostentação e esforço silencioso, começou a ganhar novo equilíbrio. O condomínio de luxo continuou existindo, a casa de cuidados também, mas agora havia uma ponte invisível entre eles. A cuidadora seguiu sua vida do mesmo jeito, acordando cedo, organizando remédios, lidando com banhos demorados, medos noturnos e consultas intermináveis. Nada do que fazia passou a ser fácil, mas pelo menos já não parecia tão invisível. Para quem passava pela calçada sem conhecer a história, ela continuava sendo apenas uma mulher de uniforme simples, lavando o chão com um balde e um rodo. Para quem sabia do que acontecerá, cada gesto seu carregava o peso silencioso de alguém que foi humilhada na frente de todos, e mesmo assim, escolheu salvar a família de quem a feriu. No fim das contas, os valentões que um dia acharam engraçado jogar água de balde na cuidadora descobriram a lição mais difícil. Perceberam que, na vida real, não existe público de fundo, porque ninguém é figurante na própria história. Quem parece pequeno pode ser justamente quem segura o fio da vida num momento crítico. E quem se acha grande demais para respeitar o outro, na verdade, revela apenas o tamanho da própria pequenez.